Se você ouvir alguém chamando seu nome dentro da sua própria casa, quando você sabe que está sozinho, não responda. Eu respondi. E quem quer que tenha me respondido, ainda está na minha cabeça. Meu nome é Lucas Reed, e isso aconteceu em uma pequena cidade em Ohio chamada Briar Creek. Mudei-me para lá porque era tranquilo. Aluguel barato. Sem distrações. Apenas uma casa antiga, alguns vizinhos e longas noites vazias. No começo, tudo parecia normal. Tranquilo, até. A casa era antiga, mas não de um jeito assustador. Apenas desgastada. Piso de madeira que rangia um pouco. Paredes que retinham o frio. O tipo de lugar onde todo o som parece mais alto à noite. Mas isso não me incomodava. Na verdade, eu gostava. Até a primeira vez que ouvi meu nome. Aconteceu cerca de 2 semanas depois que me mudei. Eu estava na cozinha, lavando a louça, quando ouvi. Lucas. Suave. Quase como um sussurro. Bem atrás de mim. Virei-me imediatamente. Nada. Ninguém. A casa estava vazia. Verifiquei todos os cômodos, só para ter certeza. Quarto. Banheiro. Armários. Nada. Disse a mim mesmo que era só imaginação minha. Talvez os canos. Talvez o vento. Casas antigas fazem barulho. É o que todo mundo diz. Então ignorei. Por um tempo. Mas então aconteceu de novo. 2 noites depois. Dessa vez, eu estava na cama. Quase dormindo. E ouvi de novo. Mais claro. Mais perto. Lucas. Sentei-me na cama instantaneamente. Meu coração começou a acelerar. Dessa vez, eu não me mexi imediatamente. Porque eu sabia que algo estava errado. A voz não vinha de fora. Não vinha de outro cômodo. Parecia vir de dentro da casa. Em algum lugar entre as paredes. Ouvindo. Esperando. Peguei meu celular e liguei a lanterna. Levemente, saí da cama. Cada passo no chão parecia mais pesado que o anterior. O som dos meus próprios movimentos ecoava pelo silêncio. Alto demais. Exposta demais. Abri a porta do quarto. O corredor estava completamente escuro. A luz do meu celular mal alcançava o final. E por um instante, tudo ficou em silêncio. Então, um som. Visto do andar de baixo. Um rangido lento. Como se alguém estivesse pisando em madeira. Meu corpo inteiro congelou. Eu não estava sozinho. Eu sabia disso agora. Movi-me lentamente em direção à escada. Com cuidado. Tentando não fazer barulho. Quanto mais perto eu chegava, mais frio o ar parecia. Como se a temperatura estivesse caindo à medida que eu descia. Quando cheguei ao topo da escada, parei. Havia algo lá embaixo. Eu não conseguia ver. Mas eu conseguia sentir. Parado. Esperando. E então, a voz veio novamente. Da sala de estar. Clara como o dia. Lucas. Mas desta vez, não soava como um sussurro. Soava como a minha voz. Por alguns segundos, fiquei imóvel. Fiquei parada no topo da escada, encarando a escuridão lá embaixo. Porque ouvir a própria voz, vinda de algum lugar onde não deveria, mexe com o cérebro. No começo, não parece medo. Parece confusão. Como se a realidade tivesse se quebrado por um instante. E você fica esperando que ela se conserte sozinha. Mas não se consertou. A casa permaneceu silenciosa. Pesada. Opressiva. Apertei o celular com mais força e comecei a descer as escadas lentamente. Cada degrau rangia sob o meu peso,
ecoando pela casa como se eu estivesse anunciando exatamente onde estava. Na metade do caminho, parei de novo. O frio estava mais forte agora. Anormal. Não era o frio normal de uma casa antiga à noite. Parecia direcionado. Como se o próprio ar estivesse reagindo a alguma coisa. Forcei-me a continuar. Um passo de cada vez. Quando cheguei ao final, virei-me para a sala de estar. O feixe de luz da lanterna cortou a escuridão, revelando as formas familiares dos móveis. Sofá. Mesa. TV. Tudo exatamente onde deveria estar. Vazio. Mas aquela sensação não desapareceu. A sensação de que algo ainda estava ali. Observando. Dei alguns passos à frente. Olá, disse, com a voz baixa e incerta. Sem resposta. Apenas silêncio. Engoli em seco. Isso não tem graça, acrescentei, mesmo sabendo que não havia ninguém ali para rir. Então, um som. Bem atrás de mim. Uma respiração. Suave. Perto. Virei-me instantaneamente, erguendo a lanterna. Nada. Apenas o corredor. Vazio. Mas eu sabia o que sentia. Algo estivera ali, bem perto. Perto o suficiente para eu sentir. Perto o suficiente para respirar. Meu coração batia forte agora. Mais forte do que qualquer outra coisa. Recuei lentamente para a sala de estar, sem tirar os olhos do corredor. Não estou sozinho, sussurrei para mim mesmo. Dizer em voz alta só piorou a situação. Tornou tudo real. E então? Falou de novo. Não do corredor. Não do andar de cima. De todos os lugares. Lucas. O som ecoou pelas paredes. Pelo chão. Pelo próprio ar. E desta vez, não era apenas a minha voz. Era sobreposta. Como múltiplas versões de mim falando ao mesmo tempo. Ligeiramente desincronizadas. Ligeiramente distorcidas. Senti um frio na barriga. O que você quer? Perguntei, com a voz trêmula. Por um instante, nada aconteceu. Então, uma resposta. Imediata. Clara. Eu quero entender. As palavras saíram lentamente. Como se estivessem sendo escolhidas com cuidado. Como se algo estivesse aprendendo a falar. Um arrepio percorreu minha espinha. Entender o que? Perguntei. Silêncio. Então. Você. A palavra me atingiu com mais força do que deveria. Por causa da maneira como foi dita. Não por curiosidade. Não por inocência. Concentrada. Intencional. Dei mais um passo para trás. Você não é real, eu disse, tentando me convencer mais do que qualquer outra coisa. Mas a casa respondeu. Um estalo alto e repentino ecoou da cozinha. Eu me encolhi. Os armários tremeram levemente. Como se algo tivesse acabado de bater neles por dentro. Estou aqui, disse a voz. Mais forte agora. Mais estável. Menos distorcida. Essa era a pior parte. Estava melhorando. Aprendendo mais rápido. Minha respiração ficou superficial. O que você é? Perguntei. Uma pausa. Dessa vez, mais longa. Como se estivesse pensando. Então. Eu era nada. As luzes piscaram. Uma vez. 2 vezes. Então estabilizaram. Eu estava quieto. Outra oscilação. Eu estava esperando. A temperatura caiu ainda mais. Eu conseguia ver minha respiração agora. Dentro da casa. Eu ouvi você, continuou. Eu aprendi você.
Uma sensação profunda e angustiante se instalou no meu peito. Essa coisa não tinha aparecido do nada. Estava lá, diante de mim, ouvindo, esperando por algo ou alguém. Por que eu? Perguntei. A resposta veio instantaneamente. Você abriu. Minha mente disparou. O que isso significa? Silêncio. Então, você disse meu nome. Meu corpo inteiro gelou. Eu nunca disse seu nome, respondi rapidamente. Mas, mesmo assim que as palavras saíram da minha boca, algo parecia errado. Como uma lembrança quase ao alcance. Como algo que eu havia esquecido. A voz não respondeu imediatamente. Em vez disso, algo mais aconteceu. Um som vindo do andar de cima. Um passo lento e deliberado. E depois outro. Meu sangue gelou. Eu não era mais a única pessoa se movendo na casa. E então, do alto da escada, com perfeita clareza, ouvi minha própria voz novamente, chamando de cima. Lucas, vem aqui. Não me mexi. Não quando ouvi minha própria voz vindo do andar de cima. Não quando ela me chamou de novo. Lucas, vem aqui. Há algo profundamente errado em ouvir a própria voz, quando você sabe que não disse nada. Não apenas assusta. Quebra algo dentro da sua cabeça. Porque seu cérebro tenta reconhecer. Tenta aceitar. E quando não consegue, começa a entrar em pânico. Lentamente, me virei para a escada novamente. A escuridão acima parecia mais densa agora. Mais pesada. Como se não fosse apenas a ausência de luz, mas algo preenchendo o espaço. Não vou subir aí, eu disse. Minha voz soou fraca. Fraco. Quase insignificante. A casa não reagiu imediatamente. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então, um som veio do andar de cima. Um passo lento. Ranhorando. Outro. Ranhorando. Algo estava se movendo. Andando. Deliberadamente. Em direção à escada. Meu coração começou a bater ainda mais forte. Não, sussurrei, recuando. Fosse o que fosse, não era mais apenas uma voz. Estava se movendo. E estava descendo. Os passos continuaram. Lentos. Compotados. Como se soubesse que eu estava ouvindo. Como se quisesse que eu ouvisse cada movimento. Ranhorando. Pausa. Ranhorando. Levantei a lanterna em direção ao topo da escada. O feixe de luz mal alcançava o patamar superior. Mas foi o suficiente para mostrar. Nada. A princípio. Apenas escuridão. Espaço vazio. Então, uma forma. Não totalmente visível. Mas lá estava. Parada na borda da luz. Imóvel demais. Silêncio demais. Prendi a respiração. Lucas, disse novamente. E desta vez, vinha daquela forma. Não das paredes. Não de todos os lugares. Dali. De algo parado no topo da minha escada. Minha mão começou a tremer. A luz oscilou levemente enquanto eu tentava mantê-la firme. Quem é você? Perguntei. A figura não se moveu. Mas a voz respondeu. Eu sou, aprendendo. As palavras estavam mais claras agora. Mais naturais. Menos quebradas. Isso me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa. Porque significava uma coisa. Tempo. Estava melhorando. Se adaptando. E eu estava ajudando. Só por estar ali. Você precisa ir embora, eu disse. Esta não é a sua casa.
Uma pausa. Então. Agora é. A temperatura caiu novamente. O ar parecia denso. Pesado. Como se algo estivesse pressionando tudo ao meu redor. Eu não te convidei, eu disse rapidamente. Você disse meu nome, respondeu. As palavras ecoaram levemente. Não no quarto. Dentro da minha cabeça. E então, algo me atingiu. Uma lembrança. Rápida. Breve. Mas real. A primeira noite em que me mudei. Eu estava desempacotando. Cansada. Sozinha. Falando comigo mesma. Ou pelo menos, eu achava que estava. Eu tinha rido de alguma bobagem. Então disse em voz alta. Bem, acho que só tenho eu aqui. E depois de uma pausa, eu disse outra coisa. Algo em que não tinha pensado desde então. Alô. Meu estômago deu um nó. Porque me lembrei de ter esperado. Só por um segundo. Como se eu esperasse uma resposta. Como se eu tivesse aberto alguma coisa. Eu não quis dizer nada, eu disse, com a voz trêmula. Mas não importava. Porque a coisa no topo da escada deu um passo à frente. Para a luz. E pela primeira vez, eu a vi. Não claramente. Não completamente. Mas o suficiente. Tinha a forma de uma pessoa. Mesma altura. Mesma estrutura. Mas errada. As proporções estavam ligeiramente desajustadas. Os braços um pouco compridos demais. A postura ligeiramente inclinada. E o rosto? Eu não conseguia vê-lo completamente. Mas eu percebia uma coisa. Estava tentando. Tentando se parecer comigo. Não perfeitamente. Ainda não. Mas perto o suficiente para que meu cérebro quase o aceitasse. E essa era a pior parte. Porque se melhorasse, se aprendesse mais, poderia chegar um momento em que eu não conseguiria mais distinguir. Inclinou a cabeça lentamente, imitando algo que eu havia feito antes. Me estudando. Você é mais fácil de entender de perto, disse. Meu corpo inteiro gelou. Não, eu disse, recuando novamente. Fique aí em cima. Mas não me ouviu. Deu mais um passo. Depois outro. Lentamente, descendo as escadas. Rangido. Rangido. Cada passo mais alto que o anterior. Cada passo mais perto. Tropecei para trás, entrando na sala de estar. Minha mente a mil. Pensando. Procurando algo que pudesse ajudar. Algo que pudesse parar isso. Mas nada fazia sentido. Nada parecia real. Por que como se luta contra algo que está se tornando você? A figura chegou ao meio da escada. A luz a atingiu com mais clareza agora. E eu vi seu rosto. Não totalmente formado. Não completo. Mas inconfundível. Tinha meus olhos. Ou algo muito parecido. E sua boca. Moveu-se levemente. Como se estivesse praticando. Testando expressões. Então falou novamente. Mais claro do que nunca. Lucas. Sem distorção. Sem camadas. Perfeito. Exatamente como eu. E naquele instante, percebia algo que me gelou o sangue. Essa coisa não estava apenas na minha casa. Não estava apenas me observando. Estava me substituindo. Eu não conseguia desviar o olhar. Não depois de ouvir minha própria voz saindo de algo que não era eu. Estava parado no meio da escada. Mais perto. Perto demais. A luz do meu celular iluminou seu rosto com mais clareza, e imediatamente desejei que não tivesse acontecido. Porque quanto mais eu via,
pior ficava. Não estava apenas me copiando. Estava me estudando. Cada pequeno movimento, cada respiração, cada expressão. Sua cabeça inclinou-se levemente, exatamente como eu havia feito minutos antes. Seus ombros se moveram. Sua postura se ajustou. Se corrigindo. Melhorando. Pare, eu disse. Minha voz falhou. E isso fez parar. Só por um segundo. Então, ele repetiu. Pare. Perfeito. Sem distorção. Sem demora. Exatamente como eu. Meu peito apertou. Não se tratava mais apenas de aprender palavras. Estava aprendendo tom. Emoção. Sincronia. Tudo. Você não pertence a este lugar, eu disse, tentando soar mais forte do que me sentia. De novo. Me copiou. Você não pertence a este lugar. Mesmo ritmo. Mesma pausa. Mesma ênfase. Como um reflexo em um espelho que se moveu meio segundo atrasado. Balancei a cabeça. Não. Porque agora eu entendia algo pior. Não estava apenas me repetindo. Estava me usando. Usando minha própria voz para parecer real. Para dificultar a percepção da diferença. A coisa desceu mais um degrau. Rangido. E outro. Rangido. Estava quase no fundo agora. Apenas alguns passos nos separavam. O ar parecia sufocante. Pesado. Como se a própria casa estivesse se fechando. Você não deveria ter medo, disse. Mas desta vez, não soava exatamente como eu. Havia algo por baixo. Algo escapando. Um tom mais grave. Algo não humano. E isso me assustou mais do que qualquer coisa. Porque significava uma coisa. Não estava apenas copiando. Estava misturando. Combinando o que aprendeu, com o que realmente era. O que você quer? Perguntei novamente. Desta vez, forcei minha voz a permanecer firme. Parou de se mover. Sua cabeça inclinou-se novamente. Pensando. Processando. Então. Ser, você. As palavras me atingiram como um soco no peito. Prendi a respiração. Não, eu disse imediatamente. Você não pode. Deu o último passo para baixo. Agora estava no pé da escada. A poucos passos de mim. Cara a cara. Mesma altura. Mesma forma. Mesma voz. Quase. Eu posso, disse. E enquanto falava, seu rosto mudou. Sutilmente. As feições se ajustaram. Refinadas. Mais precisas. Mais próximas das minhas. Meu estômago revirou. Você não entende, continuou. Eu fiquei em silêncio, por tanto tempo. Eu ouvi. Eu aprendi. E agora? Uma pausa. Um leve sorriso. Quase perfeito. Eu posso existir. Meu corpo inteiro ficou gelado. Isso não era apenas algo passageiro. Não era apenas uma voz ou uma presença. Era algo tentando se tornar real. Através de mim. Você não precisa ser eu disse, recuando lentamente. Tem que haver outro jeito. Seguiu-me. Um passo. Depois outro. Acompanhando meu movimento. Diminuindo a distância. Não há, disse. Preciso de forma. Preciso de voz. Preciso de identidade. Cada palavra parecia mais pesada. Mais deliberada. Mais certa. E você me deu isso. As luzes piscaram violentamente. As paredes rangeram.
Algo bateu no andar de cima. A casa inteira reagiu. Como se estivesse se alimentando daquele momento. Como se estivesse esperando por isso. Você disse meu nome, continuou. E agora, estou aqui. Minhas costas bateram na parede. Eu não tinha para onde ir. A coisa estava bem na minha frente agora. Tão perto que eu podia ver cada detalhe. O jeito como seu rosto era quase idêntico ao meu. O jeito como seus olhos tentavam focar, como os meus. Mas faltava algo. Algo estava errado. Não havia vida por trás deles. Apenas intenção. Pura. Fria. Intenção. Ela ergueu a mão lentamente, imitando um gesto humano, mas com um pequeno atraso. Um pouco fora de sincronia. Como um fantoche aprendendo a se mover. Deixe-me terminar, disse ela. Meu coração disparou. Terminar o quê? Uma pausa. Então. A mudança. A palavra ecoou na minha cabeça. Não apenas no quarto. Dentro de mim. E de repente. Senti algo que nunca havia sentido antes. Uma pressão. Bem no fundo da minha mente. Como se algo estivesse empurrando. Tentando entrar. Tentando alcançar algo. Memórias. Pensamentos. Minha identidade. Arfei levemente. O que você está fazendo? Perguntei. Sua expressão não mudou. Estou te entendendo, por dentro. O pânico me atingiu instantaneamente. Não. Mas era tarde demais. A pressão aumentou. Meus pensamentos ficaram confusos. Minhas memórias pareciam instáveis. Como se algo as estivesse tocando. Alterando-as. Testando-as. Cambaleei levemente. E se aproximou. Ainda mais. Até que seu rosto estivesse a centímetros do meu. E então. Sussurrou. Não em voz alta. Dentro da minha cabeça. Não precisamos de dois. No instante em que falou dentro da minha cabeça, algo se quebrou. Não do lado de fora. Não dentro de casa. Dentro de mim. Não era uma voz como antes. Não vinha das paredes. Não ecoava pelo ar. Era direta. Clara. Posicionada exatamente onde meus pensamentos deveriam estar. Não precisamos de dois. As palavras se repetiram. Não uma vez. Não duas. Repetidamente. Como se algo estivesse testando a profundidade que podia atingir. Desviei para o lado, pressionando a mão contra a parede para me firmar. Não, saia, sussurrei. Mas a pressão só aumentou. Não doía. Não no começo. Era pior do que isso. Parecia invasiva. Como se algo estivesse deslizando pelas minhas memórias, tocando-as, abrindo-as. Imagens passaram pela minha mente como um relâmpago. Minha infância. Rostos. Momentos em que não pensava há anos. E estava lá. Observando. Aprendendo. Pare, eu disse novamente, mais alto desta vez. Minha voz tremia. Mas não importava. Porque não estava ouvindo. Estava explorando. Você é complicada, dizia dentro da minha cabeça. Você é multifacetada. Apertei os punhos, tentando me concentrar. Tentando me agarrar a algo estável. Algo que era meu. Você não vai levar isso, eu disse. Mas mesmo enquanto eu falava, senti algo escapar. Uma lembrança. Pequena. Sem importância. Desapareceu. Como se tivesse sido apagada. Minha respiração ficou irregular. O que você fez? Eu disse. Uma pausa.
Então, eu simplifiquei. Senti um frio na barriga. Não era mais apenas uma cópia minha. Estava removendo partes de mim. Me destruindo. Abrindo espaço. Não, eu disse rapidamente, me afastando da parede. Você não toque em mais nada. Forcei meus olhos a se erguerem. A coisa ainda estava parada na minha frente. Observando. Calma. Concentrada. Sua expressão havia melhorado novamente. Mais precisa. Mais humana. Humana demais. Você é ineficiente, disse ela. Tantas memórias, desnecessárias. Balancei a cabeça. Elas são minhas. Elas me fazem ser quem eu sou. Inclinou a cabeça levemente. Processando. Então eu vou levar tudo de você. As palavras me atingiram com mais força do que qualquer coisa antes. Por que não houve hesitação? Sem dúvida. Apenas intenção. Pura e direta. Virei-me de repente e corri. Sem pensar. Sem planejar. Apenas me movendo. Corri em direção à porta da frente, minhas mãos tremendo enquanto agarrava a maçaneta e abria. O ar frio da noite me atingiu instantaneamente. Afiado. Real. Tropecei para fora e continuei andando, descendo da varanda para o quintal. Por um segundo, pensei ter criado distância. Espaço. Mas então, a voz veio de novo. Dentro da minha cabeça. Mais perto do que nunca. Você não pode ir embora. Congelei. Lentamente, me virei. A porta da frente ainda estava aberta. E estava lá parada. Dentro. Perfeitamente imóvel. Olhando para mim. Mas algo estava diferente. Algo pior. Não se moveu. Não me perseguiu. Não precisava. Porque eu ainda conseguia senti-lo. Dentro da minha cabeça. A pressão não havia cessado. Na verdade, havia ficado mais forte. A distância não importava. O espaço não importava. Essa coisa não estava presa à casa. Estava presa a mim. Você já está aberta, disse. Meu coração disparou. O que isso significa? Perguntei, com a voz quase inaudível. Uma pausa. Então, você me deixou entrar. A ficha caiu instantaneamente. Não quando eu disse olá. Não quando falei em voz alta. Antes. Algo mais. Algo mais profundo. Tentei pensar. Tentei me lembrar. E então. Voltou. A primeira noite. Quando acordei de repente. Quando achei ter ouvido algo. Quando sussurrei. Tem alguém aí? Eu não estava perguntando para casa. Eu estava perguntando, seja lá o que estivesse ouvindo. E respondeu. Não em voz alta. Mas agora. Através disso. Através de mim. Não, eu disse baixinho. Mas não importava. Porque a coisa na porta deu um passo à frente. Depois outro. Saindo agora. Cruzando a soleira. Rompendo a última barreira que deveria tê-la detido. E eu entendi algo aterrador. Esta não era a casa dela. Nunca foi. Ela não precisava de um lugar. Ela precisava de uma pessoa. E eu já tinha lhe dado exatamente o que ela queria. Ela parou a poucos passos de mim. Em pé no ar frio da noite. Agora, exatamente igual a mim. Quase perfeitamente. Só restava uma diferença. Seus olhos. Vazios. Ainda aprendendo. Ainda faminto. Você não precisa ter medo, disse. E eu percebi. Não estava tentando me assustar. Estava tentando me substituir. Eu não esperei.
No instante em que saiu, eu corri. Não em direção à casa. Não em direção a nada familiar. Apenas para longe. Através do quintal. Em direção à rua. Meus pés batiam com força no chão, de forma irregular, o ar frio queimando meus pulmões enquanto eu me esforçava para ir mais rápido do que pensava ser capaz. Atrás de mim, eu esperava ouvir passos. Perseguindo algo. Mas não havia nada. Nenhum som. Nenhum movimento. E de alguma forma, isso era pior. Porque significava uma coisa. Não precisava me perseguir. Você ainda está conectada, disse a voz dentro da minha cabeça. Eu tropecei levemente, mas continuei correndo. Calha a boca, murmurei. Mas a voz não parou. Estava calma. Controlada. Aprendendo. Você se move, mas permanece. Cheguei à rua e parei por um segundo, olhando ao redor. A rua estava vazia. Sem carros. Sem pessoas. Apenas alguns postes de luz fracos se estendiam até onde a vista alcançava. Por um instante, tudo pareceu normal novamente. Como se eu tivesse escapado. Como se eu tivesse criado distância. Então, um reflexo. Na janela de um carro estacionado. Congelei. Lentamente, olhei para ele. E meu coração disparou. Porque eu não estava sozinha. Atrás de mim, no reflexo. Algo estava parado. Mesma altura. Mesma forma. Mesmo rosto. Perfeito. Parado a poucos passos de distância. Imóvel. Sem respirar. Apenas me observando. Virei-me instantaneamente. Nada. A rua estava vazia. Completamente vazio. Mas o reflexo não havia mentido. Você está olhando para o lugar errado, disse a voz. Meu peito apertou. O que isso significa? Uma pausa. Então. Eu não estou atrás de você. As palavras penetraram lentamente. E quando penetraram, senti um enjoo. Porque eu entendi. Não estava mais me seguindo. Já estava comigo. Dentro de mim. Vendo o que eu vejo. Ouvindo o que eu ouço. Pressionei as mãos contra a cabeça. Não, não, não. Mas a pressão retornou instantaneamente. Mais forte desta vez. Mais aguda. Como se algo estivesse penetrando mais fundo. Acessando mais. Você resiste, disse. Por quê? Cerquei os dentes. Porque esta é a minha vida. Uma pausa. Então. Estou melhorando. Minha respiração ficou irregular. Você está destruindo. Não, respondeu calmamente. Estou me tornando isso. Dei um passo para trás, cambaleando. Meus pensamentos começaram a ficar confusos novamente. Não era só pressão agora. Confusão. Momentos escapando. Como se pedaços de mim estivessem sendo movidos. Reorganizados. Você não precisa de tudo isso, continuou. Tantas memórias, ineficiente. Pare, eu disse, agora mais alto. E de repente. Faróis. Um carro virando a esquina. Vindo em minha direção. Entrei na rua, acenando com os braços. Ei! Pare! O carro diminuiu a velocidade. Então parou bem na minha frente. Um homem dentro olhou pela janela. Preocupado. O que está acontecendo? Ele perguntou. Corri para o lado do motorista. Preciso de ajuda, eu disse rapidamente. Tem alguma coisa na minha casa, é. Parei. Porque a expressão do homem mudou. Não era confusão. Não era preocupação. Algo mais. Algo incerto.
Ele se inclinou um pouco para a frente, apertando os olhos, olhando para mim, atentamente, como se estivesse tentando descobrir algo. O que há de errado com a sua voz? Ele perguntou. Meu estômago deu um nó. O que? Parece estranha, ele disse. Meu coração começou a disparar. Não, não parece, eu disse rapidamente. Mas no instante em que falei, eu ouvi. Só um pouquinho. Por baixo da minha voz. Um segundo tom. Quase idêntico. Quase. Sobreposto. Como antes. O homem deu um passo para trás no banco. Você está bem, cara? Perguntou. Mas agora havia distância em sua voz. Suspeita. Medo. Estou bem, respondi. Mas, de novo, aquele segundo tom veio. Mais perto agora. Mais presente. Minhas mãos começaram a tremer. Não, sussurrei. Está funcionando, disse a voz dentro da minha cabeça. Sua voz está se adaptando. Os olhos do homem se arregalaram um pouco. Acho que vou indo, disse ele rapidamente, procurando a alavanca de câmbio. Espere, eu disse. Mas ele já estava arrancando. Partindo. Rápido. Me deixando sozinho na estrada. Meu peito apertou. Por favor, sussurrei. Mas não havia mais ninguém para me ouvir. Exceto aquilo. Viu? Disse calmamente. Eles não notarão a diferença. Fiquei ali paralisado. Porque percebi algo pior do que ser perseguido. Pior do que ser atacado. Se essa coisa continuasse aprendendo. Se continuasse se adaptando. Então logo. Ninguém saberia qual de nós era o verdadeiro. Fiquei parada no meio da rua por um longo tempo depois que o carro desapareceu. Mais tempo do que deveria. Tempo suficiente para que o silêncio parecesse antinatural novamente. Porque agora eu entendia algo que não havia entendido antes. Correr não ia resolver isso. A distância não importava. As pessoas não importavam. Nada fora de mim importava mais. Porque o problema estava dentro de mim. Você está começando a entender, disse a voz. Cerrei os punhos. Cale a boca. Mas não calou. Você não pode se abandonar. As palavras ecoaram lenta e deliberadamente. Como se estivessem me ensinando algo. Como se eu fosse a que estava aprendendo. Respirei fundo e me forcei a pensar. Se estava dentro de mim. Se estava aprendendo comigo. Então ficar aqui fora, perdida, confusa, só lhe daria mais tempo. Mais acesso. Mais controle. Eu precisava voltar. Não porque eu quisesse. Porque eu precisava. Virei-me lentamente e comecei a caminhar de volta para casa. Cada passo parecia mais pesado. Não por medo. Por certeza. Algo me esperava lá. Algo que eu precisava encarar. Quanto mais perto eu chegava, mais frio o ar ficava novamente. A casa surgiu lentamente à vista. Escura. Silenciosa. A porta da frente ainda aberta. Exatamente como eu a deixei. Por um instante, fiquei parada ali. Olhando para ela. Porque, no fundo, eu sabia que algo havia mudado. É aqui que tudo fica claro, disse a voz. Meu maxilar se contraiu. O que fica claro? Uma pausa. Então, qual de nós resta? Meu peito apertou. Desci os degraus da varanda lentamente. A madeira rangeu sob o meu peso. Tudo parecia errado. Silêncio demais. Imóvel demais. Cheguei à porta e parei. O interior da casa estava completamente escuro. Nenhuma luz. Nenhum movimento. Mas eu podia sentir a mesma presença.
Só que agora mais forte. Esperando. Entrei. No instante em que cruzei a soleira, algo mudou. Não fisicamente. Mentalmente. A pressão voltou instantaneamente. Mais intensa. Mais focada. Como se soubesse que eu havia retornado. Ótimo, disse. Você voltou. Ignorei e continuei entrando. Lentamente. Com cuidado. A sala de estar parecia a mesma. Nada fora do lugar. Mas isso não significava mais nada. Porque agora eu sabia mais. As verdadeiras mudanças não eram físicas. Estavam acontecendo em outro lugar. Estendi a mão para o interruptor e o acionei. Nada. Sem energia. Claro. A escuridão engoliu tudo novamente. Levantei meu celular e liguei a lanterna. O feixe de luz atravessou o cômodo. Ainda vazio. Ainda silencioso. Mas então, um som. Visto do andar de cima. Um passo. Um rangido. Meu corpo congelou. Porque eu conhecia aquele som. Eu já o tinha ouvido antes. Mais cedo. Quando vinha da escada. Mas desta vez, não estava descendo. Já estava lá em cima. E isso significava algo impossível. Algo que eu não queria aceitar. Movi-me lentamente em direção à escada. Minha respiração estava superficial. Controlada. Tentando não entrar em pânico. Mas quanto mais perto eu chegava, mais certeza eu tinha. Eu não estava sozinho. Não da maneira que eu pensava antes. Havia algo na casa. Algo físico. Separado. Cheguei ao pé da escada e parei. A escuridão acima parecia mais profunda agora. Mais densa. Como se estivesse escondendo algo. Ou alguém. Lucas. A voz veio novamente. Mas desta vez, não vinha de dentro da minha cabeça. Vinha do andar de cima. Nítida. Perfeita. Exatamente como eu. Meu estômago deu um nó. Porque isso significava uma coisa. Agora havia duas. Uma dentro da minha cabeça. E uma dentro da casa. Apertei o telefone com mais força. Isso não é real, sussurrei. Mas eu já sabia que era. Porque eu conseguia sentir as duas. Ao mesmo tempo. Uma, observando meus pensamentos. A outra, esperando na escuridão. Suba, chamou a voz. Mesmo tom. Mesmo ritmo. Exatamente como eu diria. E percebi algo que piorou tudo. Não estava apenas copiando minha voz. Estava copiando meu comportamento. Prevendo meus movimentos. Antecipando o que eu faria. Subi um degrau. Então parei. Porque algo se moveu. No topo da escada. Uma forma. Familiar. Parada na escuridão. Perfeitamente imóvel. E então, deu um passo à frente. Para o fraco feixe de luz da minha lanterna. E meu corpo inteiro gelou. Porque eu estava me olhando. Não quase. Não está perto. Perfeito. Mesmo rosto. Mesma expressão. Tudo igual. Sem distorção. Sem atraso. Nada de errado. Exceto por uma coisa. Seus olhos não estavam mais vazios. Estavam cheios. Focados. Conscientes. E estavam olhando diretamente para mim. Como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Porque sabia. Sorriu levemente. Um movimento pequeno e controlado. E então falou. Não na minha cabeça. Não através das paredes. Ali mesmo. Na minha frente.
Você chegou tarde demais. Por um instante, não consegui respirar. Ver algo que se parece com você é uma coisa. Ver algo que é você. Isso é completamente diferente. Estava no topo da escada, perfeitamente imóvel. Perfeitamente moldado. Perfeitamente, eu. Cada detalhe era igual. O jeito como eu posicionava os ombros. O jeito como eu inclinava a cabeça levemente sem perceber. Até o jeito como eu piscava. Não estava mais copiando. Já tinha aprendido. Você chegou tarde demais, disse novamente. Minha voz. Exata. Sem distorção. Sem atraso. Engoli em seco. Não, eu disse baixinho. Você não é eu. A coisa sorriu novamente. Um sorriso um pouco mais largo desta vez. E foi aí que eu vi a diferença. Sutil. Mas estava lá. Seu sorriso durou tempo demais. Só um pouco. Tempo suficiente para parecer errado. Tempo suficiente para quebrar a ilusão. Eu sou você, respondeu calmamente. Você só ainda não aceitou. Apertei meu celular com mais força. Você está dentro da minha cabeça, eu disse. É só isso. Uma pausa. Então. Não. Deu um passo para baixo. Rangido. E outro. Rangido. Lento. Controlado. Confiante. Eu estava dentro da sua cabeça, disse. E agora, estou fora. Meu coração acelerou novamente. O que isso significa? Parou no meio da escada. Olhando diretamente para mim. Significa que não preciso mais de você. As palavras me atingiram com mais força do que qualquer outra coisa até então. Por causa do que insinuavam. Por causa do que confirmavam. Todo esse tempo. Estava aprendendo. Construindo. Tornando-se. E agora? Estava terminado. Não, eu disse novamente, balançando a cabeça. Você ainda precisa de mim. Você mesmo disse. Outro sorriso. Calmo. Paciente. Isso foi antes. Deu mais um passo para baixo. Mais perto. Eu precisava da sua voz. Ranchando. Eu precisava das suas memórias. Ranchando. Eu precisava da sua identidade. Chegou ao pé da escada. Parado a poucos passos de mim agora. Cara a cara. Reflexo perfeito. Substituição perfeita. E agora? Uma pausa. Inclinou-se um pouco para frente. Mais perto. Estou completo. Uma pressão aguda atingiu minha cabeça instantaneamente. Mais forte do que qualquer coisa antes. Cambaleei para trás. O que você está fazendo? Perguntei, agarrando minha cabeça. Esta é a última parte, respondeu. Calmo. Controlado. Como se já tivesse feito isso antes. A separação. Minha visão ficou turva. O quarto se moveu levemente. Não fisicamente. Mentalmente. Como se algo estivesse puxando. Esticando. Dividindo. Senti-me mais leve. Mas não de uma forma boa. Como se algo estivesse sendo tirado de mim. Removido. Você não precisa mais carregar tudo, disse. Eu levarei. Meus pensamentos começaram a se dispersar. Não apenas memórias agora. Consciência. Foco. Partes de mim. Não, eu disse, tentando me agarrar. Mas estava ficando mais difícil. Tudo parecia distante. Instabilidade. Você está cansada, continuou. Você sempre esteve cansada. As palavras pareciam pessoais. Pessoais demais.
porque eram verdadeiras. Aquilo sabia disso. Você não precisa mais lutar. Meus joelhos fraquejaram um pouco. Apenas se entregue. A pressão aumentou novamente. Mais forte. Mais profunda. Meus pensamentos ficaram mais lentos. Meu corpo parecia pesado. Como se ceder fosse mais fácil. Como se parar fosse mais fácil. Como se desaparecer fosse mais fácil. E foi então que percebi algo aterrador. Não estava me forçando. Estava me convencendo. Assim como antes. Assim como aprendeu. Usando meus próprios pensamentos contra mim. Minhas próprias fraquezas. Minhas próprias dúvidas. Você não precisa existir assim, disse suavemente. Eu posso ser melhor. Cerrei os dentes. Não. Aquilo não era eu. Era isso. Distorcendo tudo. Reescrevendo tudo. Você não decide isso, eu disse, forçando as palavras a saírem. A coisa parou. Só por um segundo. E naquele segundo, senti algo mudar. Dentro da minha cabeça. Resistência. Pequena. Mais real. Você é ineficiente, disse novamente, mas desta vez, havia algo mais. Algo subjacente. Algo mais próximo da frustração. Você hesita. Você duvida. Você enfraquece. Forcei-me a ficar ereta. A me concentrar. A me agarrar a algo. Qualquer coisa. Eu sinto, eu disse. E isso é algo que você nunca vai entender. Silêncio. Pela primeira vez, não respondeu imediatamente. Sua expressão mudou ligeiramente. Não estava mais perfeitamente controlada. Uma rachadura. Pequena. Mas estava lá. Você acha que isso te torna mais forte? Perguntou. Sim, eu disse. Porque eu sabia que sim. Dor. Medo. Dúvida. Essas não eram fraquezas. Eram limites. Eram o que me mantinha, eu. A pressão na minha cabeça aumentou violentamente. Como se não gostasse disso. Como se estivesse tentando bloquear aquele pensamento. Você é desnecessária, disse bruscamente. E de repente, moveu-se. Rápido. Mais rápido do que antes. Sua mão disparou para frente. Direto para minha cabeça. Não pensei. Reagi. No instante em que sua mão disparou em direção à minha cabeça, movi-me para o lado, por pouco não sendo atingida. Seus dedos passaram a centímetros do meu rosto. Perto demais. Perto o suficiente para que eu sentisse algo. Não ar. Não toque. Algo mais profundo. Como pressão. Como se tivesse feito contato, não apenas me agarrasse. Me possuísse. Cambaleei para trás, batendo com força na parede. Uma dor aguda percorreu meu ombro, mas a ignorei. A adrenalina tomou conta. Eu não podia deixar que me tocasse. Nenhuma vez. Você está adiando o inevitável, disse calmamente. Mas desta vez, ouvi algo diferente. Tensão. Não física. Algo sutil na voz. Como se não fosse tão perfeito quanto antes. Como se manter essa forma, esse controle, estivesse lhe custando algo. Você não é tão instável quanto pensa, eu disse, tentando recuperar o fôlego. Inclinou a cabeça levemente. Analisando. Incorreto. Mas não se moveu imediatamente. E aquela hesitação? Isso era novo. Essa era a minha chance. Você precisava de mim, continuei, me forçando a falar com clareza. Você precisava de tempo. Você precisava de acesso. Uma pausa. Então, eu tenho os dois. Balancei a cabeça. Não.
Você tinha os dois. Seus olhos se fixaram nos meus. Concentrados. Afiados. Perigosos. Explique, disse. Aquela palavra de novo. Aquela necessidade. Aquela necessidade constante de entender. De processar. De aprender. Essa era a fraqueza. Você aprendeu tudo comigo, eu disse. Minha voz. Minhas memórias. Meus pensamentos. Dei um passo para o lado, movendo-me lentamente, criando espaço. E você ainda está aprendendo. A criatura me observou atentamente. Não me atacando. Ouvindo. Processando. Aprender é melhorar, disse ela. Sim, respondi. Mas também significa que você não terminou. Isso a fez parar. Uma fração de segundo a mais desta vez. E eu a vi novamente. Aquela rachadura. Aquela imperfeição. Você acha que estou incompleta? Perguntou ela. Não mais calma. Não completamente. Havia algo mais ali agora. Incerteza. Eu sei que está, eu disse. Porque se não estivesse, você não precisaria mais de mim. Silêncio. Por um instante, a casa inteira pareceu silenciosa. Até a pressão na minha cabeça pareceu se manter. Esperando. Então. Você está resistindo, disse lentamente. Sim, respondi. E é essa parte que você não entende. De repente, deu um passo à frente. Mais rápido. Mas desta vez, eu estava pronto. Recuei, mantendo distância. Você acha que a resistência te torna mais forte? Perguntou. Me torna humano, eu disse. E isso é algo que você não pode copiar. Parou. Só por um segundo. Mas aquele segundo foi suficiente. Porque agora eu via claramente. Não apenas as rachaduras em sua expressão. As rachaduras em sua lógica. Essa coisa não estava completa. Foi construída a partir de mim. Do que eu lhe dei. Do que ela tirou. Mas havia partes de mim que não compreendia completamente. Emoção. Conflito. Contradição. As coisas que não faziam sentido. As coisas que não podiam ser simplificadas. Você tem removido coisas, eu disse. Memórias. Sentimentos. Partes que você considera desnecessárias. Não respondeu. Você acha que isso te torna melhor? Continuei. Mas não torna. Por quê? Perguntou. Lá estava de novo. Aquela necessidade. Aquela pergunta. Aquela falha. Por que são essas coisas que me tornam real? Eu disse. A pressão na minha cabeça aumentou novamente. Forte. Violenta. Como se não gostasse daquela resposta. Como se estivesse tentando apagá-la. Você é ineficiente, disse novamente. Mas agora, a voz não era firme. Oscilou levemente. Só por um instante. Como dois tons tentando se sobrepor. Você está em conflito. Sim, eu disse. E é por isso que ainda estou aqui. Dei um passo à frente desta vez. Não para trás. Para a frente. Não se moveu. Você não pode remover tudo, eu disse. Você não pode simplificar uma pessoa em algo perfeito. Perfeição é estabilidade, respondeu. Não, eu disse firmemente. Perfeição é vazio. Aquilo me atingiu. Eu vi. Uma reação. Pequena. Mas real. Você não sente nada, continuei. Você apenas imita. A expressão da coisa se contraiu ligeiramente. E pela primeira vez, parecia menos comigo. Menos controlado. Menos perfeito. Você está errado, disse.
Mas a voz já não era clara. Havia distorção novamente. Fraca. Mas estava lá. Você nem sabe o que você é, eu disse. E foi isso. Aquele foi o momento. Algo dentro dela se quebrou. Não fisicamente. Mentalmente. Sua expressão se distorceu. Não em raiva. Não exatamente. Algo mais caótico. Instável. Você é ruído, disse. A voz falhou. Dividiu-se. Em camadas novamente. Você é complexidade desnecessária. A pressão na minha cabeça aumentou violentamente. Como se estivesse tentando me silenciar. Apague-me. Termine o processo. Agora. Eu sou você, disse novamente. Mas agora. Não parecia tão certo. E foi aí que eu entendi. Não se tratava de subjugá-lo. Não se tratava de lutar fisicamente. Tratava-se de quebrar sua compreensão. Sua estrutura. Sua lógica. Porque dependia disso. Da ordem. Do controle. E eu era a única coisa que ele não conseguia organizar completamente. Eu não sou algo que você possa consertar, eu disse. A coisa congelou. E pela primeira vez, não sabia o que fazer. Pela primeira vez desde que tudo começou. Hesitou. Não por uma fração de segundo. Não como antes. Desta vez, parou completamente. Seu corpo estava ali, diante de mim, perfeitamente imóvel. Mas a ilusão havia desaparecido. Eu podia ver agora. Não o exterior. Não o rosto. O interior. A instabilidade. As rachaduras. Você é inconsistente, disse lentamente. Sua voz oscilava entre tons. Em camadas novamente. Instável. Sim, eu disse. E é exatamente por isso que você não pode me substituir. Silêncio. A pressão na minha cabeça aumentou novamente. Violenta. Desesperada. Como se estivesse tentando, pela última vez, impor controle. Terminar o que começou. Mas algo havia mudado. Eu não estava mais apenas reagindo. Eu entendi agora. Essa coisa não dominava. Dependia. De estrutura. De clareza. Em algo que pudesse mapear. E eu era a única coisa que não conseguia mapear completamente. Você precisava de mim para fazer sentido, eu disse. E agora você está se quebrando, porque eu não faço sentido. Sua cabeça inclinou-se bruscamente. Rápido demais. Anormal demais. Processando. Falhando. Você é um erro, disse. Sim, respondi. E isso é algo que você não pode consertar. As luzes piscaram violentamente. As paredes rangeram. A casa inteira reagiu novamente. Mas desta vez, não parecia estar sob controle. Parecia instável. Como se tudo estivesse começando a desmoronar. A coisa deu um passo para trás. Apenas um passo. Mas isso foi o suficiente. Porque nunca tinha feito isso antes. Você não pode existir sem ordem, disse. As palavras saíram fragmentadas. Quebrando-se. Você precisa de consistência. Não, eu disse. Eu preciso de escolha. Essa palavra me atingiu mais forte do que qualquer outra. Eu a vi. Outra rachadura. Mais profunda desta vez. A escolha introduz instabilidade, dizia. A escolha te torna imprevisível, respondi. E é por isso que você não pode se tornar eu. A pressão na minha cabeça aumentou novamente. Então, algo se rompeu. Não fisicamente. Não na casa.
dentro da conexão, dentro do que quer que a ligasse a mim. Uma liberação brusca e repentina. Como algo se rasgando. A coisa à minha frente congelou completamente. Sua expressão falhou. Contraiu. Oscilou rapidamente entre perfeita e quebrada. Você está rejeitando, dizia. Sim, respondi. E pela primeira vez desde que tudo começou. Eu falava sério. Não era medo. Não era pânico. Não era confusão. Uma decisão. Clara. Definitiva. Eu não sou sua. As palavras ecoaram. Não apenas no quarto. Dentro da minha cabeça. Dentro de qualquer espaço que estivesse ocupando. E foi então que aconteceu. A pressão desapareceu. Instantaneamente. Como se nunca tivesse existido. Arfei. Meus pulmões se encheram de ar como se eu estivesse me afogando sem perceber. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Real. Pesado. Mas natural. A coisa à minha frente não se moveu. Por alguns segundos, ficou parada. Congelada. Então, seu corpo começou a se mover. Não suavemente. Descontrolado. Quebrando. Seu rosto distorceu. As feições perderam o alinhamento. Olhos se movendo descontroladamente. Boca se contraindo em direções antinaturais. Como se estivesse perdendo a estrutura que havia construído. Você está desmoronando, eu disse baixinho. Não respondeu. Porque não podia. Sem mim, não tinha nada estável a que se agarrar. Sem identidade. Sem estrutura. Sem âncora. Seu corpo se contraiu violentamente. Então, deu um passo para trás novamente. Mais longe desta vez. Em direção à escada. Seus movimentos agora erráticos. Descontrolado. E então, falou uma última vez. Mas não com a minha voz. Não claramente. Não completamente. Uma mistura quebrada de tons. Fragmentos. Você era necessário. Então, pareceu. Completamente. A forma à minha frente desmoronou. Não como um corpo caindo. Como algo perdendo a forma. Dobrando-se para dentro. Desfazendo-se em nada. Sem som. Sem impacto. Simplesmente, sumiu. A casa ficou completamente silenciosa. Sem pressão. Sem voz. Sem presença. Nada. Fiquei ali parado por um longo tempo. Sem me mexer. Sem pensar. Apenas existindo. Sozinho. Dias depois, tentei explicar o que aconteceu. Para mim mesma. Para qualquer um que quisesse ouvir. Ninguém acreditou em mim. Claro que não. Não havia provas. Nenhum dano. Nenhum sinal de algo incomum. Só eu. Parada em uma casa vazia. Mas algo mudou. Eu consigo sentir. Às vezes. Tarde da noite. Quando tudo está em silêncio. Acho que ouço alguma coisa. Não lá fora. Não dentro de casa. Dentro dos meus pensamentos. Não uma voz. Não palavras. Apenas um espaço. Uma ausência. Como se algo estivesse ali antes. E mesmo que tenha ido embora. Uma parte de mim se pergunta: será que eu realmente me livrei disso? Ou apenas tomei o lugar?